Meu nome é Alberto Javis, eu sou ator cultural e um contador de histórias. E trago agora para você uma dica que a gente utiliza em escrita criativa e que muitas vezes a gente não percebe a necessidade de usá-la por ser algo óbvio demais, né? E às vezes a gente acha que tem domínio sobre, mas na hora de soltar a criatividade para a escrita mesmo, a gente se perde e não consegue utilizar essa dica de uma forma prática e interessante enquanto estamos criando. Eu diria que seriam as partes básicas, o basicão quando você quer escrever alguma coisa. Mas para dar um título de importância, eu poderia chamar de as 3 partes fundamentais para a escrita criativa. Bom, não é algo assim tão cátedro, não é algo assim muito específico, não é algo assim muito acadêmico, mas é uma observação que eu tive nas minhas oficinas de escrita criativa e nos meus trabalhos enquanto escritor. Algo que facilita muito a nossa dinâmica, a nossa prática e principalmente o exercício da nossa escrita enquanto autores. Essas 3 partes fundamentais podem parecer muito óbvias, eu exemplificando aqui para vocês, mas nós prestando atenção em cada uma delas vai facilitar em muito a nossa escrita. Uma coisa que eu acredito enquanto autor e instrutor de escrita criativa é de que nós todos somos filhos do tempo, ou seja, nós estamos vinculados ao tempo cronológico. Tudo está conectado ao tempo cronológico. A existência está conectada ao tempo cronológico. Para algo existir, tem que obedecer ao tempo. E, consequentemente, obedecendo ao tempo, tudo tem um momento em que aparece, vivencia-se e termina. Consequentemente, qualquer coisa que esteja vinculada à existência ou ao tempo vai ter esta sequência de etapas, inclusive a escrita criativa. Então, levando-se em consideração que tudo que existe, tudo que vive, nasce, cresce e morre, consequentemente, a escrita, as histórias, os contos, tudo aquilo que a gente vai escrever, tudo aquilo que a gente vai narrar e deixar escrito, também vai ter essa sequência. E essas são as 3 partes fundamentais quando a gente pensa em escrita criativa. É o início, o meio e o fim. Pode parecer muito óbvio falando isso para vocês, mas quando a gente começa a escrever e quando a gente deixa a criatividade tomar conta, muitas vezes quem está começando e até algumas pessoas que já têm uma certa experiência se deixam levar e se perdem nesses 3 itens, se perdem e não sabem como concluir cada etapa. Eu colocaria de uma maneira bem simplificada cada uma dessas etapas da seguinte forma. No início, a gente apresenta o fato que a gente quer falar sobre, a gente apresenta a personagem sobre a qual a gente quer falar, a gente apresenta a situação em que essa personagem vai desenvolver a sua trajetória dentro daquela escrita, ou a gente apresenta o assunto que a gente quer desenvolver dentro da nossa narrativa. Levando em consideração que essas 3 partes fundamentais, elas fazem parte não somente da escrita criativa para contos, histórias ou qualquer manifestação cultural ou artístico-cultural, mas também podem orientar bastante na hora de você escrever qualquer coisa que você precise. Seja um trabalho escolar, seja até uma tese, né, de conclusão de curso, você vai sempre passar por essas 3 etapas. Continuando. Depois do início a gente tem o meio, é onde a gente desenvolve tudo aquilo que a personagem vai precisar para mostrar a que veio, né? Vai mostrar a vivência dessa personagem para a conclusão de tudo aquilo que foi referenciado ou foi apresentado no início da história. E o fim, óbvio, é onde a gente encerra todos os questionamentos, onde a gente encerra todas as questões levantadas e desenvolvidas até essa etapa da história. É onde a gente coloca uma moral da história, onde a gente exemplifica os resultados de todas as questões abordadas anteriormente e onde o personagem finalmente diz ao que veio. Eu, brincando, coloco de uma seguinte forma também, de que no início
a gente levanta os porquês de tudo acontecer, né? A gente coloca os porquês daquilo que a gente esteja querendo apresentar. No meio, a gente desenvolve os porquês de tudo aquilo que a gente apresentou estar acontecendo. E no fim, a gente diz por que tudo aconteceu da forma como foi apresentado. Outra questão também que eu acho bastante interessante é que a gente pode utilizar esse esqueminha para trabalhar quaisquer outros tipos de narrativas, sendo que no início a gente pode colocar a problematização de alguma coisa que você tem observado. No meio você desenvolve as possibilidades dentro de uma solução que você tenha apresentado ou que você queira apresentar como uma solução viável. E no fim você coloca como a situação resolveu-se satisfatoriamente com aquela solução que você apresentou no meio e que vai resolver a problematização que você mostrou no início. Como dá para ver, essa questão de você trabalhar início, meio e fim facilita bastante quando você quer narrar alguma coisa, quando você quer apresentar alguma ideia. E uma coisa interessante é que você pode trabalhar esse início, meio e fim de maneira intrínseca dentro mesmo da própria estrutura. Porque quando você apresenta o início, quando você quer apresentar uma situação, você também tem o início da apresentação, o meio da apresentação e o fim da apresentação. Por exemplo, no início você referencia alguma problematização, você problematiza algum fato. Aí você desenvolve aquele fato dizendo as consequências terríveis que podem demover, que podem acontecer por conta daquele problema que você apresentou, da problematização. E no fim você aponta que podem haver algumas soluções interessantes e talvez aquela solução que você apresente seja a melhor para se desenvolver, para se contemplar aquele problema que foi apresentado. Isso foi só o início. No meio você já apresenta de início, do meio desse conteúdo, a sua possibilidade de conclusão, a sua possibilidade de solução. No meio você desenvolve que a sua solução é a melhor por conta de diversos fatos, diversos assuntos e um comparativo com diversas outras soluções já apresentadas e que não foram eficazes. E no fim desse meio que você está apresentando, você pode colocar as prováveis soluções que você irá apresentar. Tudo aquilo que você vai colocar como uma solução viável. Então, dá para perceber que você pode utilizar esse esquema, essa dica, essa malandragem do início, meio e fim para a construção de todas as suas narrativas e que esse início, meio e fim também se encontram presentes dentro do início, dentro do meio, dentro do fim. São 3 etapas que realmente são fundamentais para você estudar, para você botar no papel e ver o quanto que vai te facilitar na hora de você redigir, na hora de você começar a escrever qualquer assunto, qualquer material, qualquer matéria, qualquer roteiro, tudo aquilo em que você precisa usar a criatividade para escrever. Tudo aquilo que você precisa para ativar a sua escrita criativa. E é isso, gente. Não vou me estender muito mais não, porque o que eu queria passar para vocês é justamente isso. Se a gente organizar as nossas ideias para apresentá-las com um início em que a gente coloque as nossas ideias, o meio onde a gente desenvolve as nossas ideias e o fim onde a gente conclui as nossas ideias, vai facilitar muito na hora de você escrever qualquer tipo de conteúdo. Experimenta, você vai ver que funciona legal. E no mais do mais, é isso que eu tinha para vocês. Assunto contado, assunto findo. Meu nome é Alberto Javis e assim como o assunto se foi, eu também fui.